Sinto o peso das palavras do meu marido, João, como um eco constante. Se outro homem te desejasse, eu gostaria de ouvir o som disso. Essa frase, dita com uma calma perturbadora, abriu uma fenda no meu mundo previsível. Eu sou Ana, uma mulher que sempre se viu refletida na tranquilidade de uma vida em Lisboa, na Lapa, com seus cheiros de lavanda e café. Uma vida estável, segura, mas que, com a partida do meu filho Pedro para Coimbra, se tornou um silêncio opressor. Esse silêncio, que antes era uma paz familiar, virou um grito sufocado dentro de mim. A nossa casa, antes cheia de vida, ecoava com o vazio. O João, com sua rotina inabalável e a mania de alinhar tudo, parecia querer encher esse vazio com ordem. Eu, por outro lado, me sentia cada vez mais à beira do transbordo. Vestidos discretos, sapatilhas confortáveis. Por fora, a vida era perfeita. Por dentro, eu queimava em um calor esquecido. A gentileza de João, antes um porto seguro, começou a parecer uma corrente. Eu não queria apenas cuidado, eu queria fogo. E a frase dele, inesperada e crua, foi a faísca que acendeu o incêndio. Foi na academia, para onde voltei a ir na tentativa de abafar a turbulência interna, que percebi o olhar de Rafael. Ele não era um instrutor novo, mas para mim, era como se o mundo só o tivesse revelado naquele momento. Alto, com ombros largos e um sorriso que prometia segredos, ele me olhou de uma forma que meu corpo reconheceu imediatamente. E pela primeira vez em muito tempo, eu sustentei o olhar, sem desviar, sem fingir. Naquele dia, eu usava uma calça legging preta e um top de ginástica azul escuro que, de alguma forma, me faziam sentir mais forte, mais viva. Saí do vestiário com os cabelos úmidos presos num coque desajeitado e o encontrei me esperando na porta. Até amanhã, ele disse com uma voz que me arrepiou. Ao chegar em casa, o cheiro de alho e azeite da cozinha me trouxe de volta à realidade. João me perguntou sobre a academia, e sem pensar, mencionei Rafael. O sorriso dele, estranhamente satisfeito, e a pergunta no escuro daquela noite, e se eu quisesse ouvir o som? Me deixaram paralisada. Minha garganta secou. As minhas mãos suavam. Ele tomou meu silêncio como uma resposta afirmativa. Dias depois, o João me pediu para ir com ele. Jantamos na Alfama, e o caminho de volta foi preenchido por um silêncio carregado de tensão. Ao chegarmos no prédio, ele não abriu a porta de casa, mas sim a do apartamento ao lado. Uma chave, uma voz baixa, ele está à espera. Eu estarei ao lado. O meu coração quase parou. A porta se abriu, e lá estava Rafael, com o suor fresco ainda visível no pescoço. O olhar dele não era de dúvida, mas de certeza, de posse. Atrás de mim, a porta do meu próprio apartamento se fechou. Senti o peso de João, do outro lado da parede fina. Rafael se aproximou. A sua mão tocou a minha cintura com uma familiaridade que me fez tremer. Ele me empurrou delicadamente contra a parede. O som do meu corpo contra o gesso foi o estalo da nossa vida antiga se partindo. Fechei os olhos. A sensação de ser ouvida sem ser vista era avassaladora. O beijo dele, urgente e possessivo, fez a minha boca se abrir sem resistência. E então, 3 batidas leves na parede. O coração de João do outro lado. Um sinal. Uma aprovação. Foi nesse momento que os meus gemidos começaram. Altos, urgentes, para que ele ouvisse. Eu queria que ele soubesse que eu estava viva de novo. Quando o corpo de Rafael me possuía, eu gemia para ambos, para Rafael, o meu amante, e para João, o meu marido, que estava a poucos centímetros de mim. Naquela noite, a parede entre nós deixou de ser uma barreira para se tornar um canal. Descobri que o silêncio compartilhado pode ser o som mais alto de todos. Dezembro chegou a Lisboa com a sua luz fria e nostálgica, e com ele, um novo ritmo se instalou na minha vida. O que começou como um sussurro, o som abafado entre paredes, transformou-se numa rotina secreta. Eu e Rafael não nos víamos na academia, os nossos encontros eram planeados por João, com a precisão militar que ele tanto amava.
Era sempre no mesmo horário, às quintas-feiras, depois de eu voltar das aulas de arte. João me esperava em casa, com um sorriso enigmático nos lábios, e dizia: "Está na hora de ir ao cinema." Essa era a nossa palavra de código, uma piada particular que apenas nós três entendíamos. Cinema para nós não era a sala escura do shopping, mas sim o quarto ao lado. Eu me vestia para ele, para o João. Naquele inverno, descobri um novo prazer na moda, uma forma de comunicação silenciosa. Eu vestia um vestido de lã preto, justo o suficiente para realçar a minha silhueta, mas discreto para o dia. Por baixo, apenas uma lingerie de seda vermelha, um segredo que roçava na minha pele e que apenas eu e João sabíamos. Nos pés, botas de camurça de salto alto, que faziam um som suave no chão de madeira enquanto eu andava pelo apartamento. Eu adorava a sensação do salto, a forma como ele me fazia andar de maneira diferente, mais confiante, mais perigosa. Quando a porta do apartamento ao lado se abria, Rafael estava sempre lá, esperando. Ele não usava mais roupas de ginástica, agora, vestia-se com a mesma simplicidade elegante que eu comecei a adotar. Naquela noite em particular, ele usava uma calça de sarja preta e uma camisa de linho cinza, aberta no pescoço. O contraste entre o seu corpo atlético e a delicadeza do tecido era um convite silencioso. Ele nunca me beijava na boca, mas me beijava o pescoço, o ombro, o colo, como se estivesse a traçar um mapa no meu corpo. O cheiro dele, uma mistura de suor, sabonete e tabaco, era o meu novo perfume favorito. A parede que nos separava de João não era mais uma barreira, mas sim uma ponte. Eu sabia que ele estava lá, do outro lado, com o ouvido encostado. Eu podia sentir a sua presença, a sua respiração, a sua excitação. A minha própria excitação era alimentada pela dele. Era um jogo perverso de dar e receber, de poder e submissão. Quando Rafael me tocava, eu não pensava apenas em mim, mas em João, em como a minha pele estava a arder, em como os meus gemidos saíam da minha garganta. A cada encontro, o nosso ritual se tornava mais elaborado. Uma vez, Rafael me pediu para me despir devagar, mantendo as botas. A sensação da camurça macia nas minhas pernas nuas era uma loucura que eu nunca tinha experimentado. Eu podia sentir o olhar de Rafael sobre mim, a sua respiração a ficar mais pesada. E eu sabia que João, do outro lado, estava a ouvir o farfalhar da lã, o som do zíper a descer, o baque das minhas roupas no chão. E quando Rafael finalmente me ergueu, e eu senti o peso do meu corpo nas suas mãos, eu gritei o nome dele, mas o grito era para João, para que ele soubesse que eu estava a ser tomada por outro, mas que era dele o prazer final. Depois, voltávamos para minha casa, eu e João. Ele nunca me perguntava nada. Apenas me olhava, com um brilho estranho nos olhos, e dizia: "Dormiste bem, meu amor?" E eu sabia que ele não estava a perguntar sobre o meu sono, mas sim sobre o meu prazer. E eu respondia com um sorriso de quem tinha um segredo tão grande que mal cabia em si. Naquela noite, eu deitei-me ao lado de João, e ele me abraçou, como se nada tivesse acontecido. Mas as minhas pernas ainda doíam do salto das botas, e a minha pele ainda ardia do toque de Rafael. E no escuro, eu me perguntei: até onde isto vai nos levar? Será que o silêncio do lado de cá e os gritos do lado de lá vão nos consumir? Eu não sabia a resposta, mas o meu corpo, que antes estava dormente, agora estava vivo, e eu não queria voltar a ser a mulher de antes. 3 meses depois, o jogo secreto que eu, João e Rafael estávamos a jogar já não era um jogo. Era a nossa realidade. A vida dupla que eu levava era tão complexa quanto uma tapeçaria antiga, cheia de fios entrelaçados. Eu, Ana, a mulher de vestidos discretos, continuava a ir às minhas aulas de arte, a dobrar roupas e a preparar o jantar. Mas a outra Ana, aquela que vivia do outro lado da parede, estava a florescer em segredo. E essa flor tinha um perfume perigoso, uma mistura de desejo, culpa e uma liberdade avassaladora. Nossas noites de quinta-feira tornaram-se o ponto alto da minha semana. A tensão começava a construir-se na segunda-feira. Eu passava o dia a escolher a minha fantasia. João não pedia, mas eu sabia que ele esperava. Numa noite,
Vesti umas calças de ganga apertadas, daquelas que realçavam as curvas, e uma camisa de algodão branca, que abotoei de forma que o primeiro botão ficasse solto, quase a cair. A subtileza era o meu novo poder. Nos pés, botas de couro preto, com um pequeno salto que fazia um som seco e agradável no chão de madeira. A sensação do couro a envolver os meus tornozelos, a textura áspera da ganga na minha pele, era tudo para ele, para o João. Para a sua imaginação do outro lado da parede. A rotina era sempre a mesma. Jantávamos, falávamos sobre o dia, sobre o tempo, sobre o que Pedro, nosso filho, tinha dito ao telefone. A banalidade da conversa era um contraste violento com o que estava prestes a acontecer. João parecia mais leve, mais feliz. A sua calma, que antes me parecia uma corrente, agora era um porto seguro. Ele sorria mais, os seus olhos brilhavam mais, e eu me sentia a mulher mais desejada do mundo, mesmo que ele não me tocasse. Naquela noite, antes de ir para o apartamento ao lado, João parou-me à porta. Ele olhou-me de cima a baixo, os olhos parando nas minhas botas, na camisa branca. Ele não disse nada, apenas me deu um beijo leve na bochecha, mas a sua mão, por um segundo, roçou a minha cintura e ficou ali. Um toque tão rápido que eu pensei que o tinha imaginado, mas o calor que ele deixou na minha pele era muito real. Quando Rafael abriu a porta, ele sorriu. Não era o sorriso predatório de antes, mas um sorriso de intimidade, de cumplicidade. Ele me pegou pela mão e me levou para o centro do quarto, sem dizer uma palavra. As luzes estavam baixas, e a música de fado tocava baixinho, uma melodia triste e bela que parecia a banda sonora da nossa vida. Ele me fez sentar no chão, de frente para a parede que nos separava de João. Ele me olhou nos olhos, a sua mão subiu pela minha perna, deslizando sobre a ganga. Ele parou nos meus joelhos e me pediu para despir as calças. A cada peça de roupa que eu tirava, a sua respiração ficava mais pesada. Eu sabia que, do outro lado, João estava a ouvir o som do zíper, o farfalhar da ganga. A vergonha e o desejo eram a mesma coisa. Quando fiquei apenas de calcinha e sutiã, Rafael me fez virar de costas para a parede de frente para ele, e a sua mão escorregou pelas minhas costas. Ele começou a tocar-me de uma forma que me fez esquecer que havia outra pessoa a ouvir. Cada toque, cada carícia, era um convite para o prazer. Ele sussurrava coisas no meu ouvido, coisas que eu, que antes era tão comedida, nunca pensei que ouviria. A sua voz rouca, as suas palavras sujas, me faziam tremer. A minha boca estava seca, o meu coração a bater tão forte que eu achei que ia sair do peito. E foi então que eu ouvi o som. Um som metálico. Não era o badalar do elétrico, nem a voz do vizinho. Era o som de uma chave a girar na fechadura. A chave do nosso apartamento, a do João. E o silêncio que se seguiu foi o mais alto de todos. O som da chave a girar na fechadura foi o estalo final. Não apenas da porta, mas de toda a frágil estrutura que sustentava o nosso jogo. A música de fado, antes tão suave, parecia agora um lamento. Rafael parou de me tocar, e a sua respiração, antes ofegante, ficou suspensa. Os nossos olhos se encontraram e neles vi o mesmo medo que me paralisava. João não estava a entrar no nosso apartamento, ele estava a entrar na nossa vida, e o jogo tinha acabado. Mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizador. Ele não abriu a porta para o nosso apartamento. Não ouvi os passos dele. Apenas o som do silêncio, da nossa respiração presa, e dos batimentos do meu coração. O que ele estava a fazer? A espera era mais cruel que a certeza. A humilhação de ser apanhada, de ser vista na minha vulnerabilidade, com o meu corpo exposto, foi a parte mais difícil. Rafael, com um gesto rápido, pegou numa manta do chão e me cobriu. A sua mão tremeu quando ele me ajudou a levantar. Eu senti o meu corpo a tremer, mas não de prazer. De medo. A pele que antes estava a arder com o desejo, agora estava fria e arrepiada. Eu não me sentia mais a mulher poderosa do outro lado da parede. Eu era apenas Ana, uma mulher com medo, à espera de ser descoberta. O som de um arranhão na parede.
Não era uma batida, mas um som suave, como se alguém estivesse a passar um objeto na parede. Depois, um som de madeira a render. E finalmente, o som de algo a cair no chão. Uma moldura? Um livro? Eu não sabia, mas cada som era como uma punhalada no meu peito. Eu sabia que João estava lá, a ouvir cada um dos nossos movimentos, a nossa respiração, o nosso silêncio. De repente, a voz dele, calma, soou do outro lado da parede. O jantar está pronto, meu amor. Venha. Não havia raiva na sua voz, nem ciúme. Apenas a mesma calma perturbadora que ele tinha na noite em que tudo começou. E eu entendi. Ele não me ia confrontar. Ele ia continuar o jogo, mas de uma forma ainda mais perigosa. Eu não ia ser a mulher que ele amava, nem a mulher que ele desejava para outro. Eu ia ser a sua prisioneira. Eu me vesti em silêncio. Rafael me ajudou a apertar os botões da minha camisa. As suas mãos, antes tão cheias de desejo, agora eram apenas gentis. Ele não me beijou, nem me olhou nos olhos. Ele me deu a mão e me acompanhou até a porta, como se eu fosse um objeto de valor incalculável que ele tinha de devolver intacto. Quando cheguei ao nosso apartamento, João estava na cozinha, mexendo numa panela. Ele não olhou para mim. Apenas disse: "Sente-se, meu amor. O jantar está a esfriar." Eu me sentei, as minhas mãos a tremerem na mesa. Ele me serviu, e eu comi em silêncio, a ouvir o som das nossas respirações, dos talheres a bater nos pratos. O silêncio que antes era de excitação, agora era de medo. O jogo tinha mudado, e eu não sabia as novas regras. O silêncio do jantar prolongou-se por dias, um manto pesado que cobria cada canto da casa. João continuava a sua rotina, alinhando os azulejos, preparando o café, mas a sua presença era diferente. Ele andava pela casa com a calma de um predador, os seus olhos a varrerem o meu corpo, mas o seu toque estava ausente. O cinema já não era mencionado. A nossa vida parecia ter voltado ao normal, mas era um normal mais perigoso do que a nossa vida secreta. O jogo tinha mudado, e agora, as regras eram apenas dele. Eu sentia-me uma prisioneira na minha própria casa. As minhas roupas, antes uma forma de me expressar, eram agora uma armadura. Eu vestia casacos largos, calças de ganga folgadas. Eu queria esconder o meu corpo, o corpo que ele me tinha dado, que ele tinha partilhado, que ele tinha libertado. Mas a minha pele tinha memória. Os meus músculos lembravam-se do toque de Rafael, da sua força contida, dos seus sussurros. E o meu coração lembrava-se da adrenalina de ser ouvida. Uma manhã, encontrei uma pequena caixa de madeira na minha cômoda. Não havia bilhete, nem explicação. Dentro, uma fita de seda preta e um pequeno frasco de perfume com um cheiro a incenso e sândalo. Eu soube de imediato o que aquilo significava. Não era para o apartamento ao lado, não era para Rafael. Era para ele. Ele queria que eu me tornasse a mulher que ele tinha desejado. Eu me senti violada, mesmo que ele não me tivesse tocado. No dia seguinte, encontrei um bilhete no balcão da cozinha. A caligrafia de João, elegante e precisa. Esta noite, meu amor, o cinema é em casa. O meu corpo gelou. O jogo não era apenas sobre audição, era sobre visão. Ele queria que eu me exibisse para ele, para o seu prazer. Eu me senti doente, a minha garganta seca. Eu sabia que ele me ia observar. Talvez não com os olhos, mas com alguma lente, algum aparelho escondido. O fetiche tinha evoluído, e eu tinha me tornado o seu brinquedo. Eu me vesti para a noite. Não para seduzir Rafael, mas para me proteger. Vesti um vestido de seda preto, liso, sem decote, que escorria pelo meu corpo. O tecido frio contra a minha pele era um pequeno escudo. Coloquei a fita preta no cabelo. O perfume de sândalo era pesado, opressor. Eu me olhei no espelho e vi uma mulher estranha. Não era Ana, nem a amante de Rafael. Era um objeto, uma tela em branco à espera de ser pintada por outro. Quando Rafael chegou, ele parou na porta.
Não o convidei a entrar. João estava do outro lado da parede, a observar. Eu podia sentir o olhar dele, a respiração dele. Eu sabia que ele estava a ver tudo, cada detalhe. Eu me senti nua, mesmo com o vestido de seda. Rafael me olhou nos olhos, a sua expressão era de dor, de culpa. Ele sabia que o jogo tinha mudado, e ele não queria ser parte disso. Mas ele não podia sair. Eu era sua prisioneira, mas ele também era. O que ele quer? Ele sussurrou. Eu balancei a cabeça. Eu não sabia, não tinha certeza. Só sabia que precisava acabar com aquilo. Olhei para a estante de João, para os seus livros cuidadosamente alinhados. Lembrei-me das suas manias, da sua necessidade de ordem, do seu fetiche. E então eu vi. Um pequeno ponto vermelho, um reflexo, numa moldura, no meio dos seus livros. Não era uma moldura, era uma câmara. Ele não estava apenas a ouvir, ele estava a ver. Eu me senti traída. O meu corpo, que antes tremia de desejo, agora tremia de raiva. Eu me virei para a câmara, para o ponto vermelho que me olhava sem piscar. E eu sorri, um sorriso largo e perigoso. O jogo acabou, João, eu sussurrei. A minha voz era fria, mas os meus olhos ardiam com um fogo que eu não sabia que tinha. E eu tenho as minhas próprias regras agora. Eu me virei, e olhei para Rafael. Vamos para o quarto, eu disse, e a minha voz era um comando. Rafael me seguiu, confuso. Eu o deitei na cama. Eu não precisava mais das palavras dele, dos toques dele. Ele era o meu espelho, a minha vingança. Eu olhei para o meu corpo, para as minhas mãos que tremiam. Eu me desviei do meu destino, e o meu corpo era a única coisa que eu tinha. Eu me despi, devagar, os meus olhos fixos no ponto vermelho da câmara. Eu queria que ele me visse, que me sentisse, que me desejasse. E eu queria que ele soubesse que eu estava a ser tomada por outro, mas que a última coisa que ele veria antes de tudo acabar, era a minha traição. Eu não era mais a prisioneira dele. Eu era a minha própria dona. E quando eu o senti, eu gemi, não de prazer, mas de raiva, e a última coisa que eu ouvi, antes de o mundo se apagar, foi o som de uma porta bater, vindo do apartamento ao lado.